Então o preenchimento do PMOC ele tem que seguir esse padrão aqui, ó, esse formato, que é o padrão da portaria TI 523. Se você acessar a portaria TI 523 e lá no final dela vai ter lá anexo, aí você vai ter acesso a esse modelo, né? E aí nesse modelo você vai ter que preencher essas informações aqui, né? Primeiro, a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes, né? O que é a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes? Vamos colocar assim, ó, o seu cliente é uma loja de shopping, tá? Então, por exemplo, você está fazendo um PMOC para a Lupo, por exemplo. A Lupo, ela está dentro de um shopping. Então, a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes é o shopping, não é o seu cliente. O mesmo vale para uma loja que está dentro de uma galeria. O mesmo vale para um escritório que está num prédio comercial. Então, se o seu cliente, né, se o proprietário, locatário ou preposto, ele está dentro de algum outro lugar, então essa primeira informação aqui é o local onde ele está, entendeu? Então aqui você sempre vai preencher com o local. Se for um shopping, você vai colocar assim, shopping, por exemplo, shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, tal, você vai colocar com o telefone do shopping, as informações do local onde está. E aí na sequência você tem o quê? Identificação do proprietário, do locatário ou do preposto. Então o que é isso, né? Identificação do proprietário se ele é o dono do local onde ele está. Pode ser uma loja de shopping, por exemplo. Locatário, se ele loca. Ou preposto, se ele tem um espaço dentro... como posso dizer assim? Imagina uma clínica médica onde uma pessoa aloca o espaço, mas ela subloca salas. Então, essa pessoa que subloca uma sala, ela é um preposto, tá bom? Então, você marca ela como preposto, porque ela não é a locatária direta, ela está locando do locador, vamos colocar dessa forma. Ou até mesmo alguém que foi permitido essa pessoa ficar naquele ambiente. E não necessariamente ela é locadora, entendeu? Então, só voltando aqui no item 1, e aí como é que faz quando o cliente, por exemplo, é uma loja de rua? Então, é uma loja de rua. Nesse caso, a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes vai ser o mesmo. Então, por exemplo, a loja fica localizada na Avenida João Dias 1100, aí você coloca lá. Nome do edifício, você vai colocar o próprio nome do cliente, tá? Porque ele está no mesmo, o ambiente ou conjunto de ambientes é o mesmo do proprietário locatário preposto. Então vai ser a mesma informação, a informação vai se repetir. Você só vai preencher isso separado não, diferente quando o cliente está dentro de outro ambiente. Condomínio Plaza Empresarial. Aí avenida tal, número tal, telefone de contato, tudo mais. A identificação do proprietário. ABC Comércio Exterior Limitada. No mesmo endereço, tal, e aí terceiro andar, quarto andar, sala 25, e assim por diante, porque ele está dentro daquele ambiente. Agora, quando a gente está falando de loja de rua, ou que às vezes o cliente ele é dono do prédio também, então aí você vai preencher as duas informações, você não tem necessidade de preencher informação separada, tá bom? Então vamos lá, depois identificação do responsável técnico. Aqui, identificação do responsável técnico, você vai colocar o nome da empresa, né, do prestador de serviço, o endereço da empresa do prestador de serviço, todas as informações de quem executa o serviço. E aí você vai colocar lá o registro no conselho de classe, né, tá RT. Por que tá RT aqui? Porque esse modelo, né, do PMOC ele é de 98. Em 98 não tinha o CFT ainda, entendeu? Todos os técnicos estavam dentro do CREA. E o CREA legislava sobre o assunto. Então, aqui era determinado que era RT, era anotação de responsabilidade técnica, e ele também determinava quem era o profissional. Então, isso não é que isso mudou, né? Agora existe uma outra opção, que além do engenheiro tem o técnico. Então, nesse caso aqui, em vez de anexar a RT, vai anexar a TRT, tá? Então, vai fazer aqui o preenchimento, tá? Do nome da empresa, e depois vai colocar ali quem é o nome do responsável. Engenheiro Carlos da Silva, ou técnico João da Silva, e aí vai colocar o número da RT ou da TRT. Depois a gente vai fazer o que? A gente vai anexar
Vamos aqui só algumas observações sobre a RT. Primeiro, é obrigatório emitir a RT? Lembra que eu falei, é obrigatório quando o ambiente tem mais de 5 TR. Se o ambiente não tem, a partir de 5 TR. Se o ambiente tem menos de 5 TR, você só emite o PMOC e não precisa emitir a RT. Outra dúvida, né? Só quem pode ser o responsável técnico? Já falei, engenheiro mecânico, industrial ou técnico em mecânica, eletromecânica ou técnico de refrigeração, certo? No seu respectivo conselho de classe. Engenheiros no CREA, técnicos no CFT. Como conseguir um engenheiro? Olha, se você não é técnico, você não tem registro no seu conselho de classe, você pode contratar um engenheiro mecânico para ser seu responsável técnico. Então, eu recomendo você, por exemplo, colocar um anúncio em algum grupo de engenheiro no Facebook, ou colocar um anúncio no OLX, que vai aparecer um monte de engenheiro interessado em ser responsável técnico, né? Quanto o engenheiro cobra? É impossível definir isso, tá? É impossível definir isso, porque cada engenheiro vai te cobrar um valor. Por quê? Olha, um engenheiro recém-formado vai te cobrar um valor. Um engenheiro já com muito tempo de praça vai te cobrar outro. Um engenheiro com conhecimento na área de refrigeração, porque ele pode ser um engenheiro mecânico, mas não necessariamente da área de climatização, né? Na área de engenharia térmica, vamos colocar assim. Então, se o cara for experiente e com muito conhecimento, vai ser outro valor, né? Se for numa grande cidade, vai ser um valor. Se for numa cidade pequena, vai ser outro valor. Então, assim, isso é muito difícil de definir, tá? O que é que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, você vai fazer um anúncio, você vai colocar um anúncio. Quando esse engenheiro entrar em contato com ele, você tem que mostrar para esse engenheiro que você entende do que você está fazendo, tá? Você falar assim, olha, eu tenho formação técnica na área, eu já tenho empresa há tanto tempo, eu já tenho outros contratos, eu tenho uma demanda para isso, a gente faz a manutenção seguindo as normas, seguindo todo o procedimento, posso te encaminhar todas as fotos, a gente sabe como emitir o PMOC, então eu estou procurando um engenheiro para somente emitir a RT para mim, tá? E aí você tem que passar para esse engenheiro toda a credibilidade possível, porque afinal de contas é o dele que está na reta, né? Então assim, se acontecer alguma coisa, todo mundo vai ser responsabilizado. Quando eu falo acontecer alguma coisa, do que eu estou falando? Contaminação, legionela, que não é uma coisa muito comum, mas se acontecer, né? É sempre o se acontecer. O suporte do ar-condicionado caiu lá e caiu em cima do carro da pessoa, ou pior, né? Caiu em uma pessoa, vai ser todo mundo responsabilizado. Numa manutenção, a condensadora pegou fogo, vai ser todo mundo responsabilizado, somente se isso se converter numa coisa mais séria. E assim por diante. Então, assim, se tiver um problema civil, né? Se tiver um problema, aí todo mundo vai ser responsabilizado. Não só o engenheiro, mas como você também, o dono da empresa, todo mundo. Por isso que, assim, é importante, antes de começar o contrato, né, antes de começar a fazer o contrato lá, é você passar realmente um checklist nas máquinas, olhar tudo de forma muito criteriosa e já passar para o seu cliente tudo que deve ser resolvido nos equipamentos. Então não adianta pegar o contrato, ir lá para o seu cliente e só limpar filtrinho e ir embora, entendeu? Você não pode permitir que coisas erradas continuem erradas, né? Tem que deixar isso muito claro para o seu cliente. Então eu acredito, pelo menos eu trabalhava assim, né? Quando eu emitia quando eu tinha parceria com um engenheiro, né? O meu engenheiro conhecia a minha empresa, ele foi lá, a gente fez reunião, ele conheceu a minha equipe, ele visitou o meu cliente. Então, assim, uma vez que ele passou por todo esse processo, ele falou, poxa, os caras sabem do que estão fazendo. Então, eu não tinha problema, ele me cobrava simplesmente a emissão da RT e estava tudo beleza, porque ele tinha confiança. Então, assim, você tem que passar essa confiança para o engenheiro mecânico e não simplesmente falar, o cara está me cobrando 10 mil reais e etc. Não. Outra coisa, olhe o engenheiro não como um sanguessuga, que eu vejo o pessoal com esse tipo de pensamento, né? Olha o engenheiro como um parceiro que vai agregar muito valor no teu negócio, entendeu? Agrega muito valor no negócio, agrega muito valor no contrato, né? Se esse engenheiro tem conhecimento na área, melhor ainda, entendeu? Lembra que assim, uma coisa puxa a outra, tem toda a questão do network, do relacionamento, então assim, uma coisa puxa a outra. Procure um engenheiro na sua região, construa com ele uma parceria sólida, uma parceria baseada no ganha-ganha, entendeu? E assim, se você não quer, ele pode elaborar todo o PMOC para você, mas se você
sabe fazer, se você está comprometido em fazer isso de forma correta, você mesmo pode fazer e pode pedir para ele só emitir a RT para você, tá? Precisa emitir RT todos os meses? Não, você pode emitir, aliás, eu recomendo fortemente que você emita essa RT dentro do período de validade do contrato. Então, por exemplo, o contrato é de 12 meses, né, de um ano. Então você emite uma RT com validade de 12 meses. No ano que vem você vai gerar um outro PMOC e aí você vai emitir uma nova RT. Não caia na besteira de emitir uma RT de 3 anos, sendo que o seu contrato é renovado todo ano. Pode ser que no ano seguinte a empresa cancele o contrato com você. Pode ser que no ano seguinte essa empresa feche as portas. E aí você gastou dinheiro para emitir uma RT e perdeu. Tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui, com relação a esse negócio da cobrança, né? Então, por exemplo, vamos supor, é um exemplo, tá? Não estou dando um parâmetro, que o engenheiro te cobrou R$ 1.200 para emitir essa RT, tá? Então ele te cobrou aí um salário mínimo, né? Na verdade o salário mínimo está R$ 1.300, 1.336, se eu não me engano. E aí ele te cobrou isso. Como é que você faz? Você divide esse valor por 12 e você coloca dentro da sua proposta, né? Você coloca isso na proposta. Deixa claro que tem essa despesa lá, tá? Porque senão você vai investir do seu bolso. E aí dessa forma você paga para o seu engenheiro à vista, né? Você vai pagar à vista, mas até o final do ano você recuperou esse dinheiro de volta. Então assim, entenda que não é uma despesa, né? Tá? Cliente que tem um monte de loja, pode emitir uma RT só? Obviamente que não, porque o PMOC está vinculado a isso aqui, ó. O PMOC está vinculado a isso aqui, ó. Canetinha. O PMOC está vinculado a isso aqui, ó. Ambiente, ó. Ele está vinculado à edificação, tá? Então, você não pode, por exemplo, o cliente sei lá, uma rede de farmácia, tem 5 PMOC, 5 lojas. Você não pode emitir um PMOC só para todas as lojas. Cada loja tem que ser um PMOC diferente, tem que ser uma responsabilidade técnica diferente. Não, pode ser o mesmo responsável técnico para todas as lojas, não tem problema. Só que a RT tem que ser uma para cada loja, tá? Porque está vinculada à loja, tá? Então, isso mesmo, essa mesma coisa vale para matriz e filial e assim por diante, tá? Deixa eu ver, vamos lá. Agora, vamos falar aqui, ó, relação dos ambientes climatizados, tá? Aqui na relação dos ambientes climatizados, você vai ter que preencher o quê? O tipo de atividade, número de ocupantes, né, fixos e flutuantes, a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes, área climatizada total e a carga térmica. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seguinte, ó. Então, vamos lá. Tipo de atividade. Vou dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar vai ser uma clínica odontológica. Então, imagina uma clínica odontológica, ela tem uma recepção e tem mais 3 salas lá nessa clínica. Então, tem ar-condicionado na sala, na recepção, tem nas 3 salas, vamos supor que tem uma copa também, que também tem ar-condicionado, mas é uma copa. Então, na recepção, qual é o tipo de atividade? Atendimento ao público. Essa é a atividade que executava lá. Quantas pessoas, qual é o número de ocupantes, fixos e flutuantes? O que é isso? Fixo é quem sempre está lá e flutuante é quem aparece lá, quem se soma àquela quantidade. Então, numa recepção, sempre vai estar recepcionista, sempre vai estar recepcionista lá. Mas aí pode ter a recepcionista e 3 pacientes e a médica que foi lá conversar com a recepcionista, aí vai para 4. Então você vai colocar assim, poxa, aqui na média fica de 1 fixo e 5 flutuantes. Qual a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes? Qual a identificação? Lá é a recepção. Então, recepção. Qual é a área climatizada? Olha, essa recepção tem 10 metros quadrados. Então, 10 metros quadrados. E aí você vai colocar qual é a carga térmica. Alessandro, como calcula a carga térmica? Carga térmica não é algo tão simples, tá? Então, eu vou deixar aqui algum material para vocês consultarem, tá? Se vocês quiserem, depois a gente faz um outro vídeo sobre carga térmica, mas por enquanto eu vou deixar aqui para a lição de casa para você olhar. A gente tem norma técnica para fazer isso, tá? Então você tem a norma técnica 16401, projeto das instalações, e ela é para quando os sistemas são centrais, sistemas comerciais, e tem a NBR 1665553, que é para o cálculo de carga térmica em ambiente residencial, que tranquilamente pode ser utilizada em clientes que só tem split, tá? Então eu vou deixar aqui
o material para você baixar, para você ver, para você consultar, para você ler. E vou deixar aqui 2 artigos para você fazer, para você ver aqui como, né, princípio de cálculo de carga térmica e também métodos que existem para fazer cálculo de carga térmica. Lembrando que tem que ser normatizado. Não adianta simplesmente ir lá e multiplicar por 600, por 800, a quantidade de metros quadrados. Você vai ter um número, beleza, você vai ter um número, você vai usar, mas não quer dizer que aquele número tem um embasamento, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, assim. Não é que está totalmente errado, é que não tem um embasamento. Então, você calcular a carga térmica com base em quê? Né? Então, é importante ter uma norma. Hoje tem muito site, principalmente, se eu não me engano, na maioria dos sites dos fabricantes, né, de ar-condicionado, tem lá como fazer o cálculo da carga térmica, tem até com algumas calculadoras. Então, é legal assim, você consultar a norma e aí também ver esse artigo e depois, se quiser conversar, depois se quiserem, eu posso gravar um outro conteúdo, uma outra aula explicando especificamente aqui como é que faz o cálculo de carga térmica, tá bom? E aí você vai preencher isso. E aí tem lá, ó, anotação, ó, nota, ó, anexar projeto de instalação do sistema de climatização. Observe que é o seguinte, ó, quando o PMOC foi criado, em 98, e pelo motivo que ele foi criado, né, por conta da legionela, a grande maioria dos sistemas era central. Né? Hoje não tinha, já era, mas não é como é hoje. Né? Hoje em dia o pessoal faz o prédio já pensando na área técnica, já prevendo, tudo split, ele já não prevê sistema central. Então, mas naquele momento que o PMOC foi criado, né, e eu diria que o PMOC ele foi pensado para sistemas centrais, né, tendo em vista que o sistema ele é muito mais perigoso para a saúde do que o sistema individual, que ele coloca aqui o projeto de instalação do sistema de ar-condicionado. E aí, assim, como é que você faz esse projeto? Você pode contratar um projetista diretamente para fazer. Você pode simplesmente falar para o seu cliente, ó, tem que ter o projeto e o cliente providencia. Agora, se você quiser, de repente, resolver o problema do seu cliente fácil, tem um monte de site aí de freelance que você pode fazer isso. Eu recomendo um site que chama 20 Pila. Chama 20 Pila. E aí você entra lá e você vai encontrar gente fazendo projeto de planta baixa por R$50, R$30 e assim por diante. Então, não é complicado. Assim, é mais importante quem faz do que como fazer. Então, muitas vezes você fica preso, né? A gente fica preso no, mas eu não sei fazer isso, eu não sei. Sempre tem alguém que sabe fazer. Então, é importante a gente procurar quem faz e resolver o problema, tá? Aí aqui, vamos entrar na parte do plano de manutenção. E aqui no plano de manutenção, né, o que a gente tem? A gente tem, você vê que aqui tem a descrição da atividade, a periodicidade, a data de execução, executado por quem e aprovado por quem. E aqui tem as atividades que é para fazer, ó. Condicionador de ar do tipo expansão direta, água gelada. Verificar, eliminar sujeira, danos, corrosão no gabinete, moldura da serpentina, limpar a serpentina em bandeja, verificar a operação dos controles de vazão, verificar a operação de drenagem de água e assim por diante. Então, e nesse programa de manutenção, que é o programa padrão, né, da resolução da portaria 3523, ele pega ali tudo de equipamento, assim, dos equipamentos de ar de central. E muitas vezes você está trabalhando com sistema split, ele não tem isso, né, não tem várias coisas. Então, por exemplo, você precisa, né, verificar a operação dos controles de vazão. Não tem necessidade de você colocar isso num PMOC de um cliente que é só uma split. Então você pode ajustar esse plano de manutenção, né, seguindo sempre o que está aqui em conjunto com a norma técnica 13971 e levando em consideração as periodicidades mínimas previstas na resolução 09. Eu criei um programa de manutenção que eu chamo ele de Coringa, onde eu usava ele em praticamente todos os clientes que eu tinha que tinham equipamentos similares. O que eu chamo de equipamento similar? Por exemplo, uma split, uma cassete, uma piso-teto é basicamente o mesmo equipamento. A rotina de manutenção é basicamente a mesma. Né? Uma fan coil e uma selfie é basicamente a mesma rotina de manutenção. Então, não tinha necessidade de ter rotinas diferentes. Né? Você pode usar rotina diferente para cada equipamento. Fica a teu critério, desde que respeite lá as periodicidades mínimas.
Mas aí você, se você quiser, eu também vou deixar disponível esse meu modelo de rotina de manutenção para você fazer o download. Inclusive, eu vou deixar também o modelo de PMOC bem simples para você fazer aí o download, tá bom? Então, vamos lá. Quem define, né? Quem é que define essas periodicidades aqui, né? Quem é que definiu isso aqui? Lembra que eu falei? Isso aqui veio da norma técnica da 13971. Se você abrir ela lá, você vai ver que essas rotinas aqui, ó, todas elas estão lá. Porque a norma técnica 13971, ela dá os parâmetros, né? Não os parâmetros, ela tem lá todo o programa de manutenção para os sistemas de ar-condicionado. Então, esse programa de manutenção aqui, né, que é o item 5, né, que é o plano de manutenção e controle, ele veio de lá. Outra coisa que ele pede também, né, isso está na portaria 3523, né, vamos lembrar que isso aqui é a portaria por... Rapaz, se eu dependesse disso aqui para viver, eu tava morto. Na 3523. Isso aqui é a portaria 3523, certo? E lá diz o seguinte, ó, que produtos utilizados na limpeza devem ser biodegradáveis. Então ele lá na legislação, na portaria 3523, não especifica se você tem que usar bactericida, desincrustante, detergente, ele não especifica, ele só diz que os produtos devem ser biodegradáveis. Então, quando você preencher o teu PMOC, você tem que colocar a ficha de segurança dos produtos químicos, que é a FISP. E nela tá lá especificado que o produto é biodegradável, tá bom? Né? Outra coisa, aqui na portaria 3523, ele diz lá também que é proibido usar umidificador por aspersão. O que é isso? O umidificador por aspersão é aquele umidificador que gera névoa, né? Então, a névoa é justamente por causa de quê? Por causa da legionela. Então, não pode ter, entendeu? Nenhum tipo de nada com névoa. Né? O que são as recomendações em caso de falha do sistema? Isso também está na portaria 3523. Seria legal se você abrisse aí a portaria para você acompanhar comigo, tá? O que são as recomendações em caso de falha no sistema? Por exemplo, o ar-condicionado parou de funcionar. O que é que o pessoal faz? Qual é a recomendação? Então, por exemplo, eu geralmente recomendo o seguinte: ar-condicionado parou de funcionar, abra imediatamente todas as janelas, né? Abra as portas. Se pessoas ficarem se sentirem sufocadas ou tontas, saiam do ambiente. Se as pessoas passarem mal, ligue para o SAMU e assim por diante, tá? Então é importante ter isso aqui. Utilize os ventiladores de backup que estão em tal sala. Então é basicamente isso, né? Quais filtros utilizar, né? Ela especifica aqui também os filtros. Então o filtro a utilizar é classe G3 e classe G1, conforme a norma 16401.3, certo? Então aqui especifica, por exemplo, tomada de ar externa, tem que ter um filtro de classe G. Então assim, ó, gente, eu tive um problema com o meu áudio. Vocês acreditam que eu gravei um monte de coisa e tava tudo sem som? Eu tô tendo que voltar aqui para regravar. Então assim, então para ambiente externo, né, tomada de ar externo é classe G1. Tá? O filtro é de classe G1 e para ambiente interno é classe G3. A gente está falando de sistema central, tá? Para sistema individual, split, você não precisa se preocupar com isso porque já vem no ambiente, tá? A não ser que seja um ambiente em que precisa ter um grau de pureza do ar muito alto. Aí você tem que fazer um trabalho relacionado a isso. Para você entender de filtro, né, para você conhecer sobre essa questão dos filtros, eu recomendo você pesquisar no Google, né, por empresa de filtro. Filtro de ar-condicionado classe G3, classe G1. Vai aparecer várias empresas que fornecem filtro e nesses sites dessas empresas tem muita informação. Né? Geralmente o classe G3 aqui, ele é conhecido como manta, né? Como filtro de manta, né? Que você compra um rolo dele, né? Você recorta e aí coloca lá nas máquinas. Mas você também pode comprar ele acartonado, você pode comprar ele em outros formatos. Então eu recomendo sempre visitar aqui o site do fabricante, né, dos fabricantes, porque lá tem bastante informação, já que é uma coisa específica. Taxa de renovação do ar, né, 27 metros cúbicos, né, onde está especificado? Tudo isso está especificado na portaria 3523, lembra? Portaria 3523 dá os parâmetros, das diretrizes do PMOC, de como tem que ser o PMOC. Taxa de renovação de ar é o quê? Projeto. Quando o cara fez o projeto do sistema de climatização, ele identifica isso. Para sistema central, ok. Para sistema individual, quando existe um projeto, quando tem
né, seja uma residência de alto padrão, seja um escritório de alto padrão, né, a pessoa faz o projeto e define lá nesse projeto a taxa de renovação no ambiente. Agora, quando é sistema individual, principalmente naqueles casos em que o cliente compra as máquinas e ele só contrata uma pessoa para fazer a instalação, a empresa para fazer a instalação, a pessoa que instala só quer saber de botar a máquina na parede e ponto final, entendeu? Não está preocupado com isso. Mas se não prestar atenção, isso aqui pode virar um problema, tá bom? Excesso de CO2 no ambiente por falta de taxa de renovação do ar causa sérios problemas à saúde, entendeu? Então tem que ficar atento. Isso aqui é onde dá mais problema na análise da qualidade do ar, é aqui, entendeu? Então, assim, aprenda, né, se eduque, por exemplo, a chegar no cliente e olhar o ambiente do cliente e falar assim, tem renovação do ar aqui? Esse pessoal está nessa sala trancada, lacrada, para você já fazer os ajustes que precisa ser feito, entendeu? Porque, por exemplo, um dos efeitos aqui da baixa taxa de renovação do ar, né, que for menor aqui os 27, é, por exemplo, cliente... o pessoal chega no escritório numa disposição, quando chega no final do dia tá todo mundo morrendo, com sono, com sonolência, o pessoal costuma ficar tonto, dá vertigem, a produtividade vai lá embaixo, tem gente que desmaia no escritório, tudo isso é em função do excesso de CO2 no ambiente por conta da baixa taxa de renovação do ar. Então, o mínimo recomendado é 27 metros cúbicos por pessoa, tá? Então, no projeto, quem fez o projeto de climatização, ele já prevê isso, porque ele já coloca lá as tomadas de ar interno, faz o duto de renovação, mas para ambiente individual, as empresas tendem a não olhar isso, a não ser quando é uma empresa que fez o projeto de climatização, então ela vai colocar isso. Se você caiu de paraquedas lá só para fazer o PMOC, então é importante você ter aí o olho apurado para observar isso, tá? Duto de ar, como é que funciona? Duto tem que fazer a inspeção visual. Então você pode comprar no Mercado Livre uma sonda, vende sonda, coloca sonda para celular. Então você vai achar, é um cabo, né, com uma câmera na frente, uma luzinha de LED, você liga ele no celular, você enfia ele lá dentro do duto, então você consegue filmar lá dentro. E aí assim, se tiver se tiver sujeira, né, você tem que fazer um teste, uma análise gravimétrica, e aí se for acima de 7,5 gramas por metro quadrado, aí é necessário fazer a limpeza. Alguém faz isso? Eu duvido. A maioria faz o seguinte, faz a limpeza uma vez por ano e ponto final. Então, a empresa ela já tem lá o procedimento de fazer a limpeza uma vez por ano, mas assim, é interessante para você, se você pegar cliente com duto, você fazer a inspeção, porque tem gente que nunca fez. Então você faz a inspeção, você viu poeira, viu sujeira, fala, ó, tem que fazer aqui a limpeza dos dutos, porque senão os dutos podem dar problema aí na análise da qualidade do ar, tá bom? Como é que você entrega o PMOC para o seu cliente? Tem duas formas de fazer isso. Ou você vai fazer o PMOC tradicional no papel, vai entregar a pastinha para o cliente, ou você pode fazer usando o sistema, né, software. Eu vou mostrar para você as duas formas que tem para fazer. Então eu vou fazer primeiro no papel e depois vou fazer usando o sistema. Então o que você tem que entregar para o seu cliente? Você tem que entregar o PMOC, né, o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Você tem que entregar a anotação de responsabilidade técnica ou termo de responsabilidade técnica. Você tem que entregar o registro no conselho de classe do responsável técnico, ou seja, a carteirinha do conselho, né, do CFT ou do CREA, o projeto de climatização e a FISP, né, a ficha de segurança dos produtos químicos, tá? Tudo isso tem que ser entregue junto com o seu PMOC. Se o seu cliente for uma grande empresa, você vai ter que entregar para o cliente, tá? Para o cliente, aí não é no PMOC, mas para o cliente, toda a documentação trabalhista de segurança e medicina do trabalho. Então saiba, pisou em cliente de grande porte, se você não tiver essa documentação, nem da portaria você passa, tá bom? Antes de preencher aqui o PMOC, vamos falar sobre a parte da análise da qualidade do ar. Na minha opinião, assim, é a parte mais simples que tem, tá? Porque, assim como o projeto, né, você terceiriza, né, alguém que tem que fazer. E aí você mesmo pode contratar o laboratório, se isso estiver no escopo do seu contrato. Lembrando que lá atrás, quando você fez a proposta para o seu cliente, você tem que prever tudo isso, tá? Projeto, responsável técnico, análise da qualidade do ar, ou deixar claro para o cliente que essas coisas são contratadas de forma separada. Então, se ficou a cargo do seu cliente mesmo fazer a contratação,
não tem problema, o procedimento ele é sempre o mesmo, né? Então, o laboratório vai até o local do cliente, ele vai selecionar uma quantidade de pontos para fazer a coleta, e aí chega lá o profissional, ele vai coletar lá no cliente a amostra do ar, velocidade, ou seja, medir CO2, ele vai fazer tudo isso lá. Isso é feito com base em pontos, tá? É uma quantidade de pontos. Então aqui na resolução 09 determina que até 1.000 metros de área construída climatizada só precisa de um ponto. Então é um ponto interno e um ponto externo. Sempre tem que ser um ponto interno e externo, tá? Se esse local for um centro médico, um restaurante, creche, escolinha, esses lugares que tenham características epidemiológicas diferenciadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, é um ambiente com forte concentração onde você pode ter uma epidemia lá por conta do não controle da qualidade do ar. Então, nesses pontos, nesses locais, isso aqui morre. Você tem que coletar todos os pontos. Então, por exemplo, se é um hospital lá tem 30 ambientes, vai ter coletado os 30 ambientes, entendeu? Independentemente da quantidade. Agora, se não for, segue aqui a tabelinha. Tem um outro detalhe, é muito importante, que é o seguinte, uma coisa é o que está na norma, uma coisa é que os laboratórios praticam, tá? Tem laboratório que não vai querer ir no cliente para coletar só um ponto. Ele vai falar, no mínimo 12. Entendeu? Então tem que estar flexível para isso. Outra coisa, o cliente normalmente ele tem uma tendência a querer que a coleta seja em ambientes onde tenha menos probabilidade de dar errado, tá? Do resultado dar errado. Então, o que eu recomendo? Não deixe isso acontecer, porque o objetivo da análise da qualidade do ar é realmente atestar como está a qualidade de ar no ambiente. Se você está coletando lá do almoxerifado, em vez de coletar da sala onde tem mais pessoas e onde tem maior risco de ter um problema no ambiente de saúde, é um erro, entendeu? Então, assim, o objetivo realmente da análise da qualidade do ar é identificar os ambientes em que está fora dos padrões da boa qualidade do ar, entendeu? Então, você é o primeiro, tem que chegar lá e falar, não, vamos coletar ali no financeiro que tem 20 pessoas lá trabalhando, vamos ali no comercial que tem 50 pessoas trabalhando, vamos ali na produção porque onde tem mais gente, e assim por diante, entendeu? Você tem que realmente identificar os pontos onde você tem problema, porque somente com a análise da qualidade do ar que dá para ver, não dá para ver de nenhuma outra forma. Você pode limpar o ar-condicionado quantas vezes você quiser, lustrar o chão e mesmo assim o ambiente pode estar com problema aí de baixa qualidade do ar, tá bom? Então, quanto é que isso custa? Isso varia de lugar para lugar, região para região, mas normalmente eles cobram por ponto, tá? Então, ele vai cobrar um valor, eu acredito que deve ser algo entre 25 e 50 reais, sei lá, o ponto, mais despesas operacionais, do tipo taxa de deslocamento, enfim. Consulte o laboratório, é a melhor coisa que você faz. Onde eu acho o laboratório? No Google. Pesquisa no Google, laboratório de análise da qualidade do ar, que vai aparecer aí os laboratórios na sua região, tá? Como cobrar do cliente? Você que sabe, se você vai cobrar, o seu cliente vai fazer direto, se o próprio cliente vai fazer direto ele contrata direto lá o laboratório, tá? Então, se é você que está cobrando e repassando para o cliente, aí vai depender de como é a política comercial da sua empresa, de como você trabalha, por exemplo. Eu, por exemplo, quando eu contratava, eu cobrava em cima do valor do laboratório uma taxa de 15% de despesa administrativa, porque eu contratava o laboratório, eu pagava com o meu dinheiro da minha conta, eu acompanhava o laboratório lá, eu fazia a orientação de onde eu queria os pontos, então eu cobrava um valor a mais. Mas eu tive cliente também que ele mesmo contratava o laboratório e ponto final. Quem define os pontos? O cliente, né? O cliente que define os pontos. Eu recomendo que você, como prestador de serviço, oriente o cliente a coletar os pontos nos lugares em que tem que ser feita a coleta. Precisa emitir a RT? Não precisa emitir a RT, você não tem que se preocupar com isso, porque toda a questão de responsabilidade técnica está atribuída ao laboratório, tá? Então, contrate um bom laboratório, um laboratório sério, um laboratório acreditado, com Inmetro, com outras certificações, que está tudo resolvido, tá? Qual a periodicidade? A cada 6 meses. Eu recomendo fazer a primeira após você fechou o contrato hoje, então você vai fazer a primeira preventiva, faz aquela preventiva geral, limpa todos os equipamentos, bate o olho em tudo, já verifica tudo que pode dar errado, e aí depois você chama um laboratório, entendeu? Porque você vai minimizar muito ter que refazer o exame para
resolver questões de que, enfim, não saiu positivo. E aí quando vem o relatório, né, ele coleta lá os pontos, como é que sai o resultado? O resultado sai dessa forma. Esse aqui é só um exemplo, tá? É só um pedaço, porque a análise é bem maior. Nesse caso aqui, está medindo CO2, umidade relativa, velocidade do ar e temperatura. Então, por exemplo, pega esse ambiente aqui, ó, sala de entrevista, tá? Aqui, ó, o CO2, o recomendado, é menor ou igual a 1000 partes por milhão. Então aqui, ó, deu 793, está positivo. Umidade relativa do ar está 52. Velocidade e aqui temperatura. E aqui ele coloca, ó, dentro dos parâmetros. Então tá ok esse ambiente. Agora olha de baixo. Ó, olha de baixo. E onde é que está o erro aqui, ó? Sala dos tributos, CO2, 1.266. Por que que deu isso aqui? Era um cliente que tinha uma sala no térreo, perto da rua, o lugar é lacrado, todo lacrado, não tinha tomada de ar externo, então assim, o lugar, muita gente trabalhando junto, o lugar era uma sala pequena, então o CO2 lá era muito alto. Aí a gente fala, pô, Alessandro, como é que cria esse CO2? De onde sai esse CO2? CO2 sai o seguinte, ó, a gente respira oxigênio, né? A gente respira oxigênio, mas aí quando a gente solta esse ar que a gente respirou, ele vira CO2, tá? Então é a gente mesmo que produz esse negócio. Então a gente respira, né? A gente está respirando aqui o oxigênio, mas quando saiu, ele já é CO2, ele virou CO2, entendeu? Então se tem muita gente num ambiente, né, numa sala, num auditório, numa sala de aula, numa empresa, enfim, e aquele ambiente é lacradinho, não tem tomada de ar externa, ele vai ter sérios problemas com CO2, tá? E CO2, como eu já mencionei, é muito perigoso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse cliente aqui especificamente, como é que a gente resolveu o assunto? Pegou a sala, aí tinha uma porta daquelas de PVC lacrada, a gente trocou por uma aquelas que tem veneziana para entrar ar, e na parte superior a gente colocou venezianas. Colocou uma veneziana aqui, uma aqui. Era um aquário a sala, tá? Uma aqui e outra aqui. E aí ele tomava ar externo aqui. E aí dentro dessa sala tinha uma piso-teto aqui. Então foi assim que resolveu. Então você tem que observar no seu cliente, tá? Sobre esses parâmetros, né? O que eles analisam? Né? Eles vão analisar fungo, CO2, aerodispersóides, que é poeira. Então aqui tem uns parâmetros, entendeu? O valor máximo recomendado para fungos, 750. Presença de fungos patogênicos ou toxigênicos, né? É inaceitável. Dióxido de carbono, né? CO2, 1000 ppm, 1000 partes por milhão. Você viu que deu 1.200 no outro, né? Aerodispersóide, isso aqui é o quê? Isso aqui é poeira. Temperatura de verão, temperatura de inverno. Umidade no verão, umidade relativa, né? No verão, umidade no inverno. Velocidade do ar, né? Menor a 0,25. Taxa de renovação do ar, 27 metros cúbicos por pessoa. Filtro, classe G1. Filtro interno, classe G3. E assim por diante, né? Aqui tem um glossário aqui para você consultar. Eu vou deixar essa apresentação também, que você pode baixar ela aí e consultar, tá bom? Então esse aqui é um resumo do que está na resolução 09. Ela é meio confusa, assim, para quem pega ela de primeira, mas nesse resuminho aqui tem o que você precisa saber. Porque quando chegar o resultado, o que você precisa é o quê? Saber simplesmente interpretar o resultado, tá bom? Então, para interpretar, é só o valor que foi medido, né? Você tem que saber o valor que foi medido versus o que é o padrão, o que está determinado na norma, e assim por diante, tá bom? Essa aqui é só uma parte, né? Não é a análise completa, tá? Fiscalização. Fiscalização, quem fiscaliza é a Agência de Vigilância Sanitária dos Municípios ou Secretarias Regionais de Vigilância Sanitária, né? Esse é o nome correto. Também as Secretarias Regionais do Trabalho. O CREA também fiscaliza, só que o CREA fiscaliza a atividade profissional. Então, se chegar um engenheiro do CREA e pedir lá o PMOC e não tiver uma RT, ele vai dizer que está irregular, mas o que ele pode fazer é chamar um fiscal e aí, a partir daí, ver o que o fiscal vai fazer, né? Por enquanto, até o que eu tenho acompanhado, né, desde quando saiu o CFT, eu ainda não vi
ninguém tendo que trocar, né? Tirar a TRT por uma ART. Então, foi como eu falei, o uso que tem hoje, se amanhã ou depois mudar ou precisar mudar por força de lei, né, mude, não fique no meio desse conflito, né? Em algum momento eu acredito que isso vai ser resolvido, isso aí vai ter uma definição com relação a isso, ou não, né? Bem, acho que a gente finalizou por aqui. Na próxima aula hoje eu vou deixar até aqui os dados, né, meu contato, né, meu telefone, meu WhatsApp é 71991026697. O meu e-mail é admin@pmoc.app, meu Instagram é @pmoc.app. Para visitar aí o PMOC app, conhecer www.pmoc.app. E agora nessa próxima aula a gente vai fazer o preenchimento do PMOC, tá? Então vamos preencher o PMOC tanto no papel como no sistema. Beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima aula.